Campeões, começamos hoje pela Luz, onde o Benfica avançou por David Jurasek, o lateral esquerdo do Slavia de Praga. Ao que o jornal Record apura, os encarnados estão a negociar a contratação do internacional checo e na edição de 17 de junho avançavam já que era de muito agradável a surpresa para Roger Schmidt, a atenção ao jogador e à estrutura do futebol por parte dos campeões nacionais. O empresário do jogador e antigo presidente do clube checo, Martin Krob, não quis fazer comentários, mas Jurasek é agora a aposta dos encarnados depois de se ter complicado a contratação de Milos Kerkez. De acordo com a empresa checa, o Slavia pretende uma verba nunca inferior a 12 milhões de euros. O internacional húngaro do AZ Alkmaar, de 19 anos, há muito que estava no radar das águias. A verdade é que o interesse do Benfica já remonta a 31 de março, ao mesmo tempo que avançou que as águias davam Grimaldo como perdido. Contudo, neste processo os encarnados sempre enfrentaram as exigências do AZ Alkmaar e do próprio jogador, isto apesar de o pai Sebastian Kerkez ter ficado satisfeito com o que viu das águias quando se deslocou ao nosso país. Mais recentemente, disse que o Clube da Luz continuava a ser prioridade para o lateral esquerdo húngaro. Perante este impasse, o Benfica virou-se então para Jurasek. Falemos agora de Gilberto e o seu futuro dificilmente passará por uma nova temporada ao serviço dos encarnados e o Bahia continua determinado em assegurar a contratação do lateral esquerdo. Nesse sentido, as águias até já terão cedido nas exigências financeiras e admitem agora vender o atleta por um valor menor que o inicialmente pensado, ou seja, cerca de 4 milhões de euros, adianta então a imprensa brasileira. O Benfica está disposto a abrir mão de Gilberto por um valor de 3 milhões de euros, sendo que a oferta mais recente do emblema brasileiro é de 2 milhões. As negociações entre Benfica e Bahia devem prosseguir a todo vapor, numa altura em que Gilberto já terá informado a SAD encarnada que aceitou o contrato proposto pelo emblema brasileiro. Gilberto disputou 35 jogos na última temporada com a camisola das águias, tendo perdido o estatuto de titular para Alexander Bá. Mas Gilberto pode não ser o único a regressar ao seu país natal. O Corinthians também tem um plano para Lucas Veríssimo. Informações com origem do nosso país irmão apontam para interesse intensificado de Flamengo e Corinthians em Lucas Veríssimo. Este último clube até já teria um plano para garantir o jogador na impossibilidade de compra do seu passe e de pagamento de pelo menos 6 milhões de euros ao Benfica, que procura recuperar o investimento. O Clube de São Paulo ofereceria então proposta para empréstimo de ano e meio, pagando salários e cedência, mas pelo que se apurou, o Benfica não está agradado com os valores envolvidos. Mais um novo nome apontado ao Clube da Luz, Diego Valdés, de 29 anos, um dos melhores jogadores da Liga Mexicana, que disputa com a camisola do América, viu o seu nome correr pelos mídias locais que o associam o seu nome ao Benfica. O jogador admitiu recentemente ter a possibilidade de mudar-se para a Europa. O seu futuro deverá ser longe da Luz. O Benfica continua então a trabalhar em vários tabuleiros, tendo em vista a próxima temporada e onde alinhava a contratação de Tati Castellanos para o ataque, isto numa perspectiva de sucessão a Gonçalo Ramos, ponta de lança que se prepara então para deixar a Luz, caso apareça uma proposta bastante iminente. O futebolista de 24 anos estava no topo da lista de alvos das águias para reforçar o ataque, já recebeu mesmo contactos da parte de Roger Schmidt. O técnico alemão fez questão de procurar o atacante no sentido de explicar-lhe os seus planos e para a equipa, isto numa altura em que as partes vão dialogando no sentido de acertar todos os pormenores relativos à transferência que custará cerca de 15 milhões ao Benfica, valor a pagar ao New York City. Ele que está de férias em Espanha, para onde viajou após um primeiro período em terras sul-americanas, Tati Castellanos, cedido em 2022 ao Girona, espera pelo desenrolar do processo e, de acordo com o jornal Record, tem mesmo a perspectiva de concretização da transferência na próxima semana. A situação do futebolista está agora dependente de Gonçalo Ramos. E a verdade é que vamos acabar mesmo com as notícias encarnadas, falando do ponta de lança. Há vários clubes interessados no internacional português, entre os quais o Manchester United, Tottenham, Newcastle, PSG e Bayern de Munique. Por exemplo, os bávaros estão a negociar nesta fase a contratação de Harry Kane, apesar da mídia inglesa afirmar que o ponta de lança vai ficar nos Spurs, o que poderá então levar o Tottenham a atacar o ponta de lança das águias. Em Inglaterra, o Newcastle surgiu ontem também como interessado na contratação de Ramos.
Os Magpies seguiram o atacante desde o início de 2022, mas não concretizaram a transferência e podem agora voltar à carga. Além disso, os Red Devils estão também atentos. Ten Hag aprecia as qualidades do jogador e já encetaram contactos, a exemplo do que sucedeu com o PSG, que tem Luís Campos como conselheiro. Os franceses poderão mesmo avançar com uma oferta em breve, sendo que a SAD encarnada espera um encaixe de 80 milhões de euros com a transferência do jogador de 22 anos, que está blindado com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Pelo norte do país, Sérgio Conceição definiu os alvos pretendidos para reforçar o plantel e a SAD, o Futebol Clube do Porto, correspondeu às pretensões do treinador, que não elevou a fasquia de ser perfeitamente conhecedor da realidade financeira do clube. Os Dragões têm 5 entradas para anunciar: Fran Navarro, Guga, Costinha, Ivan Jaime e Bruno Onyemaechi. Iniciativa que apenas será cumprida após o primeiro dia de julho para que estas transferências entrem no exercício de contas do segundo semestre. Fran Navarro, por exemplo, deve ser o primeiro jogador a entrar nos quadros do Futebol Clube do Porto, num negócio com o Gil, que conheceu os primeiros e significativos avanços já em janeiro passado. O interesse manifestado no ponta-de-lança espanhol serviu para prevenir uma eventual saída de um jogador daquela posição neste mercado de verão, que se esgota apenas em finais de agosto. Do Rio Ave chegam os portugueses Guga e Costinha. Entende-se a entrada do médio como um possível substituto de Uribe, que deixa marca importante no centro do terreno dos azuis e brancos. O lateral direito vem preencher uma posição que no ano passado esteve a ser preenchida por PP, face às lesões de João Mário. A hipótese de saída de Rodrigo Conceição mais fortalece esta entrada. Também as negociações com os vilacondenses se iniciaram há meses, sendo que o negócio está agora a ser concretizado com a nova presidente Alexandrina Cruz. Os rumores de saída de Zaidu ou de Vendel serviram para acelerar o processo de contratação de um lateral esquerdo, com Bruno Onyemaechi a entrar com as características desejadas por Sérgio Conceição. A verdade é que a venda de Galeno é também uma forte possibilidade e os portistas já tinham assinalado Ivan Jaime há bastante tempo, decidindo avançar para a contratação deste ala esquerdo mais recentemente, embora ainda há tempo e com a devida determinação para afastar a concorrência. Por Alvalade, Ruben Vinagre não se vai apresentar no domingo e já sabe que o seu futuro passa novamente por Inglaterra, onde vai representar o Hull City, a equipa que irá disputar o Championship. O acordo está praticamente fechado e é certo que no final da temporada o clube inglês poderá exercer a opção de compra sobre o passe do lateral. Ele que foi contratado para ser uma alternativa a Nuno Mendes quando saiu para o PSG, contudo, uma noite infeliz na estreia da Champions diante do Ajax, onde o Sporting perdeu por 5-1, acabou por marcá-lo em Alvalade. Certo é que os 18 jogos disputados foram suficientes para obrigar o Sporting a comprar metade do seu passe por 10 milhões, mas a chegada de Mateus Reis ao plantel leonino em janeiro de 2021 ainda reduziu mais o seu espaço de manobra. Outro processo é o de José Marsá. Os responsáveis leoninos já informaram o central de 21 anos que na segunda metade da última temporada esteve cedido ao Sporting de Gijón, que não entra nos planos de Amorim para a próxima época e por isso está autorizado a procurar uma nova solução para prosseguir a sua carreira. Samuel Lino brilhou em Barcelos, já foi pensado no passado como reforço do Braga e apontado ontem pela CNN como alvo dos braguistas. Com supostas conversas encetadas pelos guerreiros com o Atlético de Madrid, o brasileiro que marcou 8 golos em 41 jogos no Valência, cedido pelos colchoneros, consultado, o Braga afirma e rejeita ter feito avanços pelo brasileiro. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.